Então, segundo ano, ó, vamos retomar nossas explicações, tá? Para vocês concluírem essas páginas pedidas da semana, tá? Deixa eu dar uma ajeitada aqui, que agora a gente vai fazer no quadro, aí fica mais perfeito para vocês seguirem, tá bom? E podem estar fazendo esses resumos no caderno, tá? Então, a gente fala aqui sobre a mudança do estado, né? Estado da matéria, dos átomos. Esse aqui é o capítulo 4 e as explicações na página 76 e 77. Aqui, eu coloquei já aqui, os estados de agregação da matéria são sólido, líquido e gasoso, ok? Esses são os 3 estágios das matérias. Aonde o estado de agregação seria a questão daquelas moléculas elas estarem mais juntas ou mais afastadas e numa certa velocidade. Então, as formas no sólido, por exemplo, né, quando a gente fala em sólido, no sólido, as formas de coesão, ou seja, da junção desses átomos, são de grande intensidade, são bem próximas, são bem coladas, digamos assim, elas não têm muita velocidade, elas não têm velocidades. Já no líquido, né, as forças de coesão desses átomos têm menor intensidade, ou seja, elas se movimentam com mais tranquilidade, com uma certa velocidade não intensa, tá? Quando chega no estado gasoso, os átomos se movimentam-se com grande velocidade, ok? Essa é a grande diferença com relação ao estado de agregação da matéria, tá? Onde o sólido, os átomos têm grande intensidade de coesão. Já no líquido, as forças de coesão têm uma grande intensidade já, né? Aliás, no sólido, grande intensidade, no líquido, as coesões elas já vão se diminuindo, vai ficando menor essa intensidade de força, de estar ligado, colado uma na outra, e o gasoso movimenta-se com grande velocidade, tá? Aí a gente vem para a parte, né, em resumo disso tudo, a gente vem falando do estado, a gente fecha aqui com o resumo principal, que é o estado de uma substância depende da sua temperatura e da sua pressão. Então, para eu saber o estado dela, se ela é mais sólida, mais líquida, mais gasosa, e essa mudança dela vai estar de acordo com a temperatura e pressão. Na medida que eu boto muita temperatura numa coisa sólida, ela vai começando a ficar uma coesão menos intensa, vai abrindo mais, os átomos vão começando a ter mais velocidade, aí essa substância que está no estado sólido passa a virar líquida, e do líquido, quando eu coloco mais temperatura, passa a ser gasoso, ok? Então, influenciando isso aqui, a mudança desse estado, essa agregação, o que movimenta, o que é de grande detalhe aí, seria colocar temperatura e pressão, tá? A pressão também influencia muito nessa questão do estado. Aí eu coloquei aqui umas referências com relação a sólido, líquido e gasoso. Nós já sabemos que se eu passar do sólido para o líquido, eu tenho a fusão, ok? Eu vou ter aqui a fusão. Do líquido para o gasoso. Do líquido para o gasoso, a gente vai ter a vaporização. A gente tem o processo também do sólido, aliás, ao contrário, voltando, do gasoso para o líquido, que seria a nossa condensação ou liquefação. Ok? E aqui voltando do líquido para o sólido, né? Alguma coisa assim, tipo uma forma de gelo. Eu boto uma água para poder fazer o gelo. A gente tem a solidificação.
ok? Então, a gente tem esse processo aí. Então, esses 4 processos, diretos e indiretos, diretos, sólido para o líquido, líquido para o gasoso, e indireto, condensação e solidificação, que seria do gasoso para o líquido, do líquido para o sólido. Essas mudanças são denominadas, elas têm um nome importante, que são chamadas endotérmicas, tá? E elas só podem ser chamadas de endotérmicas porque ocorre uma absorção de calor, ok? Eu coloquei calor aqui para que ela tivesse uma transformação direta e uma indireta. Então, o nome que a gente dá a esses procedimentos, eles são endotérmicos, ok? Térmica vem de calor, tá? Endo, dentro, tá? Então, a gente tem essa visão nesse processo de fusão, vaporização, condensação e solidificação, tá? Então, nesse processo, a gente tem absorção de calor, tá bom? Na realidade, deixa eu comentar isso com mais detalhes, para não ficar faltando. A endotérmica é quando a gente tem absorção de calor, colocar calor. E quando a gente tem a perda de calor, que é o contrário, tá bom? Que é o contrário. Então, vamos retificar a fala anterior. Endotérmicas, eu estou absorvendo calor, ok? Endo, dentro, botando calor. Então, é de fusão do sólido para o líquido que dá fusão, do líquido para o gasoso que dá vaporização. Então, esse processo direto que seria minha endotérmica, tá? Já o processo de gasoso para o líquido, do líquido para o sólido, é inversa. Aí essa inversa, eu preciso tirar calor, que a gente chama de exotérmica, tá? Então, esse processo indo é endotérmica. Esse processo voltando é exotérmica, tá? Para não ficar nada diferente aí da fala, tá bom? Então, a gente tem essa primeira parte aí, aonde é importante toda essa teoria aí para desenvolver umas atividades. E agora a gente conclui falando sobre o diagrama de fases, tá bom? Então, aí agora vocês observam o diagrama das fases. O que a gente vai ter nesse diagrama? Observe nesse primeiro gráfico que eu tenho. A substância está envolvendo pressão e temperatura, que foi o que eu falei. Para esse diagrama, ele vai ter sempre 3 partes, que a gente fala 3 curvas. Seria a curva 1, que é chamada de fusão, a curva 2, chamada de vaporização, e a curva 3 de sublimação, ok? E a maioria das substâncias, né, se enquadram nesse primeiro gráfico. A água, por exemplo, se enquadra mais no segundo gráfico, que também não deixa de ter a mesma classificação. Sempre o 1 ali vai ser fusão, o 2 vaporização e o 3 sublimação. O que vai diferenciar agora dessa questão? Seriam as partes que eles estão conectados. Então aqui, como eu sei que aqui é uma fusão, então eu sei que aqui é o meu processo do sólido, aqui seria líquido e aqui gasoso. Então, essa curva aqui indica a minha fusão. O sólido vai passar para o líquido e essa curva aqui, vaporização, do líquido vai passar para o gasoso, ok? E do gasoso retorna para a sublimação. A sublimação pode ser direta ou indireta, tá? Então, geralmente, a maioria das substâncias tem esse formato aqui de diagrama de fases, tá? A água e mais outras substâncias, um pouco mais semelhantes com o processo da água, dos átomos da água, seriam o segundo gráfico. Tá? E o que vai acontecer nesse caso? A mesma coisa que o primeiro, tá? Só que o sólido, aqui, a parte sólida já vai estar desse lado, a líquida aqui e a gasosa aqui, ok? Então, a gente observa que sempre a parte sólida está abaixo da linha número 1 e a líquida está entre a 1 e a 2, tá? Porque aqui é a linha de fusão, vaporização e sublimação. A gente pode perceber aqui, ó, o gás para o sólido, a gente tem 2 situações, direta e indireta, sublimação direta ou indireta, tá? Então, do sólido para o líquido, a gente tem na curva da fusão, do líquido para o gasoso, na curva da vaporização.
e do gasoso para o sólido ou do sólido para o gasoso, a gente tem a sublimação, ok? Observe que a parte da água aqui, ó, líquida, ela é mais aberta, né? Porque a gente está falando da parte mais líquida, né? E a maioria de outros sólidos, né? Geralmente ela é composta de água, mas pouca, né? Às vezes é um pouco mais de gás, um pouco mais de sólido. Então, para a maioria das substâncias, é o primeiro gráfico. E para a água e para outras 3 substâncias mais próximas seria a segunda. Tá? Então, alguns exercícios que vocês vão fazer vai estar ligado muito a esse tipo de diagrama, por exemplo. Vai te perguntar, o número que está por aqui, ele está na fase sólida, líquida ou gasosa? Então, está na líquida, porque ele se representa mais no meio aqui entre 1 e 2, tá? Então, essas questões que vocês vão fazer, elas têm um pouco de teoria e contas também na prática, tá bom? Então, segue os estudos, segundo ano, ensino médio. Daqui para frente vão pegar um pouco mais firme, né? Porque agora a gente tem a plataforma e a gente vai estar cobrando esses exercícios também na plataforma, tá bom? Bons estudos, tá? Nós vamos sair dessa. Se Deus quiser, nossa rotina volta ao normal. Um abraço.